As crianças são fantásticas, as crianças são incríveis. E entre as muitas capacidades das crianças, elas aprendem a lidar com pessoas diferentes. Assim como nós temos que aprender a lidar com pessoas diferentes. A sua mãe, o seu marido, o seu chefe, a sua vizinha não são as mesmas pessoas, com as mesmas personalidades. Então o seu filho também vai aprender a lidar com pessoas diferentes. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que dentro de uma família seria maravilhoso, seria assim o ideal que os pais, os educadores, os criadores daquela criança tivessem compatíveis no modelo de educação e os dois estivessem falando a mesma língua, porque eles vão brigar menos e vai ser mais fácil. Óbvio que quando a família fala a mesma língua, o processo é infinitamente mais fácil. Mas quando a família não fala a mesma língua, a criança aprende a lidar com pessoas diferentes. Ela aprende que com a mãe dela é de um jeito, que com o pai é de outro, que com a avó é de uma forma e que com a madrinha é de outra. A criança aprende. E ela aprende relativamente rápido, porque ela entende as nuances da convivência com pessoas diferentes. Isso acontece com filhos de pais separados. Ah, mas na casa do meu pai pode. Ok, você não está na casa do seu pai, nesta casa aqui não pode. Ah, mas a mãe do fulano deixa. Ok, a mãe do fulano é diferente. Nós somos mães diferentes. O fulano pode porque ele tem uma família diferente. Ah, mas a minha avó deixa. Ok, na casa da sua avó então você faz. Aqui não pode. E eu falo isso para você com total segurança de que isso aconteceu comigo, em primeira pessoa. Eu fui uma criança, filha de pais separados, e eu ficava na casa da minha avó, mãe da minha mãe, na casa da minha mãe, na casa da minha avó, mãe do meu pai, e na casa do meu pai. Eu tinha 4 casas que eu frequentava, assim, periodicamente. Às vezes, na mesma semana, eu estava nas 4 casas em dias separados, ou às vezes eu ficava 15 dias em uma, um mês na outra, eu frequentava essas 4 casas. E a minha conduta enquanto criança era totalmente diferente nessas casas. A minha avó, por exemplo, deixava eu fazer o que eu quisesse. Eu podia comer o que eu quisesse, dormir a hora que eu quisesse. Era uma educação totalmente permissiva, que por sinal não faz bem, mas a minha avó fazia. E na casa dela eu tinha uma postura, com a minha mãe eu tinha outra, tinha horário para comer, tinha horário para dormir, tinha horário para fazer tudo. E eu entendia, e eu estava acostumada com aquilo, porque a criança se acostuma. Então, mesmo que você haja diferente do pai, da avó, a criança vai se acostumar. E ela vai responder diferente de um jeito, ela vai responder de um jeito diferente para você e de um jeito diferente para o pai. Na mesma situação. Pode ser que dentro da mesma casa o pai vire para a criança e fala, vai tomar banho. E é aquele pai autoritário que grita e tudo mais, e a criança, né, queira discutir com ele e responda, eu não vou tomar banho, porque ela está respondendo ao autoritarismo do pai. E aí a mãe, que não é autoritária, aparece e fala, filho, vamos tomar banho. E a criança abre um sorriso e dá a mão para a mãe e vai. Então pode ser que dentro da mesma casa a criança reaja diferente, sim, se os pais não concordarem no modelo de educação. Então, mesmo que você não tenha apoio do pai do seu filho, você consegue ser o adulto referência do seu filho. Você consegue educar o seu filho sem violência. E eu vou te dizer mais, a criança vai passar a ter clara preferência por você. Porque ninguém quer apanhar, ninguém quer ficar o dia inteiro levando bronca. Então, na hora em que ela perceber que ela é mais bem tratada em um lugar do que em outro, ou com uma pessoa do que na outra, ela vai tender a ter preferência. Essa parte da preferência é um pouco ruim, porque pode ser que o pai fique chateado, aí meu filho prefere a mãe dele. Mas assim, não tem o que ser feito a respeito disso. Se vocês tratam a criança de forma diferente, a criança é mais bem tratada de um lado do que de outro, é óbvio que ela vai tender a querer ficar com aquele adulto que está tratando ela melhor. Então, se você não grita com o seu filho e a outra parte grita, o seu filho vai tender a se comunicar mais com você e não com a outra parte. Ao contrário também, se a outra parte está educando sem gritar, está educando pelos recursos nobres de educação e você ainda está batendo, pode ter certeza que o seu filho vai começar a criar mais conexão com a outra parte. E os laços entre vocês vão começar a ficar mais frágeis. Ah, você está dizendo que meu filho vai me odiar? Não, teu filho vai continuar gostando de você. É o teu filho. O amor que ele sente por você não tende a mudar. Mas a expressão desse amor, sim. A preferência da companhia, sim. Não é o amor, é a expressão dele. Então, você começa a perceber mudanças no vínculo. Essa atitude de você educar e de você mostrar resultados para depois você conseguir mostrar para as outras pessoas, olha, isso aqui funciona, é de longe o melhor caminho. Porque quando as pessoas verem que está funcionando com você, elas vão querer fazer igual. Elas vão querer se espelhar em você, elas vão querer seguir os seus passos, elas vão entender o benefício disso. É muito fácil a gente olhar para uma mãe que fala com a criança e a criança obedece e fala, nossa, queria que meu filho fosse assim. Mas o que será que essa mãe faz por trás para que o filho dela seja assim? É muito fácil olhar para alguém que tem barriga de tanquinho e falar, queria que a minha barriga fosse assim. Mas quantas vezes e quantas horas de academia essa pessoa faz por dia?
Então existe um processo e você acaba sendo inspiração para essas pessoas. Mais importante do que você tentar convencer os outros, que eu já falei que não funciona, é você mostrar para os outros através do seu resultado que isso de fato funciona. Porque é um resultado que convence as pessoas. Não tem como a pessoa discutir com você depois que você mostra resultado. No momento em que a criança estiver te obedecendo, você olha para a pessoa e fala, tá vendo? Eu não bati, eu não gritei, tá vendo como funciona? E a pessoa não vai ter como discutir com você, a criança tá ali te obedecendo, é fato, é factual, é visível, é palpável. Então não tem para onde fugir, não tem como o pai do teu filho diante de uma situação dessa falar, eu não concordo, eu acho que não funciona. Como assim não funciona? Você tá vendo nesse exato momento que não funciona. Não é mais uma questão de acho que não funciona, é um fato, você está vendo que com o nosso filho, com esta criança, está funcionando e funcionaria com qualquer outro desde que fosse aplicado da forma correta e repetitiva. Entende o que eu quero dizer? Então, mate a cobra e mostre o pau. O pai do meu filho não quer educar sem bater. Eduque você sem bater e mostre para ele os resultados. Faça primeiro em você e mostre para ele os resultados. A minha mãe não concorda. Faz você e mostra para ela os resultados. E aí você vai contagiando as pessoas que estão em sua volta, porque é o exemplo que arrasta. A palavra somente ensina. Ensinar é importante, mas arrastar é o essencial. Inclusive, isso também vale com os próprios filhos. O que você fala para o seu filho tem bem menos importância do que o que você faz na frente do seu filho. Se você fala para o seu filho, olha, tem que ser educado com as pessoas, mas você trata mal o porteiro, automaticamente o seu filho vai aprender a tratar mal as pessoas também. Porque esse é o exemplo que ele recebe. E o exemplo que ele recebe é mais importante, maior do que as palavras que ele escuta. Então, se você quer que o seu filho seja gentil com os outros, seja você gentil com os outros. Se você quer que você quer que o pai do seu filho pare de bater no seu filho, pare você primeiro. Nossa, a frase ficou complicada, deixa eu reformular. Se você quer que o pai do seu filho pare de bater, você tem que parar de bater primeiro para mostrar este exemplo para ele. E assim sucessivamente, com qualquer coisa que você for fazer na sua vida, basicamente. Para você convencer os outros de que aquilo verdadeiramente funciona, você precisa ter resultados para mostrar para esses outros.